Eu já falei de Kant aqui no canal, mas eu não falei de um conceito super importante para a filosofia kantiana, que é o imperativo categórico. Haja de tal forma que a tua máxima possa se tornar uma lei universal. Como que Kant desenvolveu esse conceito? Bom, primeiramente a gente tem que entender que Kant estava muito preocupado em saber se o fenômeno equivale à verdade da coisa em si. A verdade da coisa em si é uma expressão muito utilizada por Kant em toda a sua filosofia. E o que isso significa? Eu estou olhando para esse lápis, imediatamente eu sei que é um lápis. Mas como eu sei que identifico de imediato que esse objeto é um lápis? Através do meu aparato cognitivo e mental, que me permite fazer uma representação mental através de uma base conceitual já pré-estabelecida, que me faz identificar esse objeto como sendo um lápis. A pergunta que Kant coloca é a seguinte: mas será que de fato essa representação desse objeto equivale à verdade da coisa em si? Será que de fato isso aqui é um lápis? Qual a certeza que eu tenho que o fenômeno, que aí essa representação a gente chama na filosofia de fenômeno, né? O fenômeno equivale à verdade da coisa em si. Então essa era a preocupação principal de Kant. Toda a filosofia dele, na verdade, vai ter essa dicotomia entre a verdade da coisa em si e a representação, o fenômeno, que depois o Hegel vai tentar desfazer através do conceito. Eu até falei sobre isso aqui no canal também. Então, através dessa primeira questão, Kant vai desenvolver conceitos como os juízos sintéticos a priori, onde aquilo que se diz do objeto já está incutido no conceito dele. Por exemplo, se eu digo esse triângulo, eu não preciso dizer esse triângulo de 3 lados, porque dentro do conceito dele, quando eu falo triângulo, já se sabe que possui 3 lados, então esse é um juízo sintético a priori. Agora, se eu digo esse triângulo pesa 3 quilos, bom, aí eu tenho que pesar ele para ter certeza que ele pesa os 3 quilos, e esse é um juízo sintético a posteriori, porque ele precisa de uma experiência, de uma verificação ulterior através da experiência. Então, Kant coloca a seguinte questão: como que eu posso ter certeza acerca de algo de imediato se isso requer uma experiência ulterior? Então, através dessa questão, ele vai chegar nas determinações transcendentais, que são estruturas que ultrapassam, que já estão dadas e que também ultrapassam os juízos sintéticos a priori e a posteriori, como, por exemplo, a estrutura de espaço-tempo. Tudo que se desenvolve, tanto o fenômeno, ou a coisa em si, ou a representação, ou os juízos, tudo está dentro dessa estrutura de espaço-tempo que já está dada. Então, ela é uma determinação transcendental, porque ela transcende esses juízos. Então, a partir dessa ideia das determinações transcendentais, Kant vai inferir de forma lógica que existem máximas que podem ser universais, ou seja, elas podem funcionar em qualquer tempo, para qualquer povo, em qualquer cultura, elas se ocorrem da mesma forma. Então, a gente precisa guardar essa informação, porque essa é uma informação importante para entender a origem do imperativo categórico. Ok, agora a gente tem que analisar o contexto histórico onde o Kant se encontrava. Ele foi um filósofo no século XVIII, e o movimento filosófico mais importante que acontecia nesse período era o Iluminismo, o Aufklärung, em alemão. Então, o Iluminismo, justamente esse nome para se contrapor à Idade das Trevas, que foi a Idade Média, e o absolutismo que esse período da Idade Média impôs, né? Impôs às pessoas. Então, além da separação através do sistema religioso, dos dogmas, né? Então, além de defender a separação das ciências da religião por meio do uso da razão, que esse era, assim, vamos dizer, o lema principal do Iluminismo, o Iluminismo combatia também o absolutismo pregado pela monarquia, onde a monarquia e o clero detinham os direitos, né? E o restante da população, a burguesia, os camponeses, os plebeus, enfim, o restante da população, o povo, né, que era a maioria, detinha dos deveres, né? Então,
o iluminismo vai olhar para isso e vai dizer, não, todas as pessoas nascem com os mesmos direitos e deveres. Bom, não preciso dizer que quando a monarquia, quando os reis começaram a entender essa ideia que estava circulando, né? Eles não gostaram nem um pouco dessa ideia, e isso acabou, todo esse movimento acabou culminando, não à toa, na Revolução Francesa, né? Então, Kant estava dentro desse contexto histórico, e mais do que isso, ele era um iluminista. E como todo filósofo iluminista, ele estava preocupado em desenvolver conceitos, ele estava preocupado em desenvolver uma filosofia moral, conceitos morais e também trabalhar a questão da ética para embasar essas ideias iluministas sobre os deveres e os direitos de todas as pessoas. Assim como Hegel mais tarde, né, que ele vai partir, a filosofia hegeliana vai partir essencialmente de uma crítica à filosofia kantiana, né? E ele vai desenvolver os princípios da filosofia do direito. Então, os princípios da filosofia do direito são conceitos que fundamentais, basilares pro direito da forma como a gente conhece hoje. Então, Kant também estava nessa mesma pegada de desenvolver uma filosofia basilar que sustentasse as ideias iluministas. Então, ele estava preocupado em desenvolver essa filosofia moral, e ele trouxe essa ideia das determinações transcendentais para dentro da ética e da sua filosofia moral, onde ele vai dizer, então, como imperativo categórico, ele vai tratar do imperativo categórico como uma determinação transcendental e universal, onde ele vai dizer, então, que haja de tal forma que a tua máxima ou as tuas ações possam se tornar leis universais. O que isso significa? Se, por exemplo, amanhã eu decidi que, bom, a partir de amanhã, todo mundo que me irrita, eu vou chegar e já vou dar um tapa na cara da pessoa. A pessoa me irritou, eu já vou dar um tapa na cara dela. Se essa minha atitude se tornar uma lei universal, o que pode acontecer a médio ou a longo prazo? Pode acontecer até uma guerra civil, porque as pessoas vão por nada começar a se agredir, se bater, e isso vai gerar uma onda de violência se essa ideia fosse uma lei universal. Então, isso traz algum benefício para a sociedade? Não, isso só traz confusão e um malefício. Agora, se eu pensar que a partir de amanhã todas as pessoas que eu encontrar que precisarem de algum auxílio, eu vou ajudar, vou tentar ajudar de alguma forma, vou tentar contribuir para as pessoas ao meu redor. Se isso se tornar uma lei universal, o que isso vai acarretar para a sociedade? Isso vai ser bom ou ruim? Isso vai ser bom. A médio, a longo prazo, inclusive, isso pode melhorar consideravelmente a forma como as pessoas vivem, né, em sociedade. Então, se isso fosse uma lei universal, traria um benefício para a sociedade. Então, essa é a ideia do imperativo categórico. Ele foi pensado dentro de uma filosofia moral por Kant, que sustentasse os ideais iluministas que serviram de base para o que a gente conhece hoje como os direitos humanos, né? E também é algo que, se a gente for seguir na prática, vai tornar o mundo melhor mesmo.